Fala aí, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Jornada No Back. Estamos aqui hoje dando início a um novo ciclo do ano. Hoje estamos aqui no dia 1º de setembro e, coincidentemente ou não, a gente está dando início também hoje a um novo ciclo de conversas aqui na Jornada No Back, beleza? Bom, hoje então é o nosso 5º episódio, tá? Nos 4 primeiros episódios a gente conversou sobre o que é a cultura canábica, sobre a importância de você sair da cultura canábica, não foi isso? Para você realmente conseguir parar de fumar maconha efetivamente. A gente conversou lá sobre as 3 principais crenças que levam as pessoas a fumar maconha, as 3 principais crenças que fazem as pessoas continuarem usando a maconha, né? Enquanto você não muda essas crenças, infelizmente, a coisa não vai andar, né? Você não vai conseguir parar. Eu tenho que ser muito sincero aqui com você, eu tenho que te falar a verdade, tá? Para você parar aí de perder tempo na sua vida, né? Talvez você já esteja há anos querendo parar de fumar maconha, mas você continua com as mesmas crenças da cultura canábica, né? E aí é claro que você não vai conseguir parar. Não adianta você querer parar de fumar maconha e você continuar ali com a mesma mentalidade de uma pessoa que fuma. Você percebe que isso não faz o menor sentido? Toda mudança externa é um reflexo, na verdade, de uma mudança interna que você vive. Então, se você quer mudar o seu comportamento, os seus atos, as suas ações, você precisa primeiro mudar os seus pensamentos, mudar a sua mentalidade, mudar as suas crenças, aquilo que você acredita, beleza? Então, só recapitulando aí brevemente o que a gente já conversou até aqui na Jornada No Back, tá certo? Se você está chegando agora, por acaso, aqui no canal, eu recomendo fortemente você assistir todos os episódios anteriores da Jornada No Back. Eu vou deixar o link da playlist com todos os episódios na sequência aqui embaixo desse episódio na descrição, beleza? Então, olha aqui com calma que você vai achar. Mas então vamos lá, pessoal. Nesse mês então de setembro, eu quero propor pra gente algumas reflexões muito importantes, tá? Primeiramente, eu quero te ajudar a identificar o vício na sua vida. E uma vez ali que você realmente consiga identificar o vício, eu quero te ajudar também a tomar a decisão de parar. Então, saiba, né, que nesse mês de setembro, eu me comprometo aqui com você a te incentivar e te orientar a dar esse primeiro passo em direção a parar de fumar maconha, beleza? Então, você que está aí de repente na inércia, você que está paralisado, você que diz que quer parar de fumar maconha, mas que nunca toma uma decisão, né? Você precisa então acompanhar a Jornada No Back nesse mês de setembro, beleza? Eu conto com a sua presença aqui e eu realmente espero que as nossas conversas aqui te ajudem a tomar essa decisão de uma vez por todas, beleza? E não é só para você tomar essa decisão de qualquer jeito, não. Você precisa ter clareza nessa tomada de decisão, você precisa tomar a decisão do jeito certo, né? Você precisa entender realmente o que você está fazendo para você não acabar aí batendo de cara do muro mais uma vez, se frustrando e desistindo, tá certo? Então, eu preciso que você fique aqui comigo, que você esteja aqui comigo esse mês de setembro inteiro, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, você precisa conseguir então identificar, né, se você está viciado em maconha ou não, não é isso? Bom, para você conseguir identificar com clareza se você realmente está viciado em maconha ou não, eu vou te mostrar aqui, eu vou trazer aqui para você 7 pontos para você analisar aí na sua vida, beleza? Então, presta muita atenção aí nesses 7 pontos e desses 7 pontos que eu vou trazer aqui, talvez o último seja o mais importante, então acompanha comigo esse episódio aqui até o final, beleza? Não saia na metade desse episódio, senão você vai ficar com o entendimento pela metade. Primeiro ponto aí para você analisar na sua vida. Você sente que precisa fumar maconha antes de fazer alguma coisa na sua vida? De repente, antes de você comer, você precisa fumar, antes de você assistir um filme, antes de você ouvir uma música, né? Então, esse aí é um primeiro sinal de atenção, né, que começa ali a indicar que talvez o seu uso de cannabis já esteja chegando em uma fase de dependência, tá? Outro ponto para você analisar: você tem dificuldade de parar de pensar na maconha, né? De repente você se pega aí pensando em maconha várias vezes por dia, em vários momentos do dia. De repente você está lá no trabalho, né? Mas a única coisa que você quer é chegar em casa e fumar um baseado. De repente você está lá
num almoço de família no domingo, mas você não consegue parar de pensar que você poderia estar em casa fumando maconha, né? Então você não está vivendo aquele momento, você está querendo sair daquela realidade para fumar maconha. Então, esse aí é mais um ponto que mostra que a droga está começando a te dominar. Terceiro ponto, ficar chapado é mais importante do que você realizar outras atividades na sua vida, né? Será que você deixa de comer, por exemplo, para fumar um baseado? Né? Será que você se atrasa para chegar no trabalho porque você está lá, né, fumando o seu baseado sagrado matinal, por exemplo? Né? Será que você deixa de estar com pessoas que você gosta, você deixa de estar com parentes, com amigos, com colegas para, né, ficar em casa de repente fumando maconha? Não percebe que tudo isso mostra como a droga ela vai invadindo a sua vida gradativamente e a maioria das pessoas não percebe que isso está acontecendo na vida delas. Essas coisas simplesmente vão ali acontecendo, a pessoa vai achando que é normal e a pessoa nem sequer percebe que ela está trocando a vida dela para fumar maconha. Eu estou te trazendo essa reflexão aqui justamente para você começar a enxergar, né, o que está acontecendo aí na sua vida de fato, né? Como é que tem sido a sua relação com a maconha, né? Estou te dizendo isso aqui justamente para você perceber que não é normal você deixar de fazer coisas que você gosta, você deixar de estar com pessoas que você gosta para ficar fumando maconha, tá? Isso não é normal. Esse aí é um alerta máximo de que você está num quadro de dependência ou de repente entrando num quadro de dependência. Então você tem que prestar muita atenção, tá? Mas vamos continuar. Quarto ponto. Por acaso você costuma planejar o seu dia para você conseguir fumar maconha ali em algum momento do seu dia? Você costuma deixar lá de repente sempre separado uma hora do seu dia para fumar maconha? Ou então às vezes você vai sair num final de semana com a sua família, né? E ninguém da sua família fuma. Mas aí o que você faz? Você começa a pensar uma forma de levar a maconha, né, para em algum momento lá da saída de vocês você conseguir sair escondido, né, e fumar maconha, né? Mais um sinal de que você está perdendo o controle, você não consegue ficar nem algumas horas ali do seu dia sem fumar, percebe? Você não consegue ficar nem um dia sem fumar? Que isso? Inclusive, esse é o quinto ponto para você analisar aí na sua vida, né? Você consegue ficar um tempo sem fumar maconha? Você já se propôs isso em algum momento da sua vida? Muita gente diz por aí que fuma há muito tempo, mas para quando quiser. Certamente você já ouviu esse tipo de coisa por aí. Isso daí é uma frase clássica, né, de uma pessoa viciada sem consciência. Eu fumo maconha há 10 anos, mas eu paro quando eu quiser. Eu não sou viciado, eu não tenho esse problema com a maconha, não tenho nenhum problema com a maconha. E o pior, muitas vezes a pessoa que está falando isso, ela está realmente acreditando nisso, né? Ela não está zoando, ela não está falando isso de brincadeira, né? Por mais absurdo que isso possa parecer, a pessoa realmente acha que se ela quiser parar a qualquer momento, ela consegue, né? Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você consegue ficar pelo menos aí alguns dias sem fumar maconha, né? Tranquilo, por livre e espontânea vontade, né? Sem sentir nenhuma falta, né? Sem sentir nenhum sintoma de abstinência. Parei de fumar, tô aqui uma semana tranquilão. Às vezes a experiência que você tem de ficar sem usar é, por exemplo, né, uma viagem que você fez e aí você não tinha maconha naquela viagem, você ficou lá 2 semanas sem fumar, né, tranquilo, né, relativamente tranquilo, mas percebe que aí é um outro contexto, né? Você sabia que era só naquele lugar, você sabia que era só naquele momento, você sabia que quando você voltasse para casa, você ia ter lá a sua maconha te esperando normalmente, você ia poder voltar a fumar, né? Mas isso daí é muito diferente de você dizer para si mesmo, por livre e espontânea vontade, eu vou ficar 2 semanas sem fumar maconha a partir de agora. Então, se você não consegue fazer isso, mais uma vez, cuidado, é mais um sinal que indica uma possível dependência, beleza? Sexto ponto, então, você costuma fumar assim que você acorda? Você sente necessidade de fumar para começar o seu dia? Se de repente você não fuma maconha ali pela manhã, né, você sente que está faltando alguma coisa para você começar o seu dia, né, você fica desanimado, você fica sem disposição, você fica sem vontade, sem ânimo, e aí você precisa fumar, né, justamente para as coisas voltarem ao normal. É claro, né, pessoal? Isso aqui serve principalmente para quem criou o hábito de fumar a maconha assim que acorda, pela manhã, né? Depois de um tempo, a pessoa não consegue mais acordar e simplesmente não fumar. Ela sente a necessidade de fumar para de alguma forma ali regular o humor dela.
Mas percebe que não é a maconha que está regulando o humor da pessoa, é a falta da maconha, na verdade, que está fazendo ela ficar com o humor desregulado, né? A solução não está nela usar a maconha para regular o humor, isso não é uma solução. A solução está em parar de usar, justamente para a pessoa conseguir acordar todo dia com o humor regulado, sem precisar fumar nada, né? Esse é o mais normal, o mais natural de qualquer ser humano saudável. Então, um último ponto para você analisar aí a sua relação com a maconha é o seguinte: se você continua fumando, mesmo tendo consciência dos prejuízos que ela está trazendo na sua vida, né? Ou seja, você já enxergou ali que a maconha está te fazendo mal e mesmo assim você continua lá todo dia fumando maconha, né? Fica um pouco óbvio, né, olhando dessa forma, que se você está nesse estágio, né, realmente você está viciado na maconha, você está fazendo uma coisa que você está vendo que está te destruindo, né? Você está vendo ali a destruição na sua frente e mesmo assim você continua se autodestruindo, né? Essa aí é a própria definição, né, do vício. Então, meus amigos, esses foram aí os 7 pontos para você analisar na sua vida. Eu vou trazer mais alguns pontos nos próximos episódios, né? E se for preciso, reassista esse episódio com calma, vai analisando ali cada ponto que eu comentei aqui e vê ali como é que tá a sua vida em cada um desses pontos, tá? E aí você vai conseguir perceber então se você está viciado, se você não está viciado, se você está começando, né, a entrar no vício. E se você por acaso está entrando aí nesse mundo da maconha agora, se você está começando a fumar a maconha, se você fuma há pouco tempo, eu já te adianto desde já, né? Sai fora enquanto é tempo, beleza? Sai fora agora, porque depois que o vício crescer, meu amigo, você vai ter um problema muito grande na sua vida, né? É só você olhar aqui à sua volta que você vai ver quantas pessoas querendo parar e tendo dificuldade para isso, né? Então, não menospreze o vício na maconha, tá? O vício na maconha é uma coisa muito séria, é seríssimo. A maconha é uma droga pesada. E caso você nesse momento esteja aí se reconhecendo realmente dependente da droga, dependente da maconha, de repente você percebeu que tudo que eu trouxe aqui, né, tudo que eu falei aqui bate com a sua vida, bate com aquilo que você está vivendo. Então, não se demore, tá? Não demora mais tempo aí para tomar a decisão de parar. Quanto antes você decidir resolver esse problema na sua vida, melhor. Você tem que ter essa consciência, né? Tem um ditado que faz muito sentido que diz o seguinte: se você pegar o trem errado, desça na primeira estação. Quanto mais tempo você demora para descer, mais cara vai ficar a viagem de volta, né? É exatamente isso que você tem que ter em mente. Você pegou o trem errado, né? Você se meteu num vício, você criou um problema na sua vida. E agora, o que você vai fazer com relação a isso? Você vai ficar aí parado, sentado no trem, vendo o trem ir para não sei aonde, né? Esperando o trem chegar no destino final? Meu amigo, o destino final do vício, né, é o fundo do poço. Você tem certeza que você quer esperar o fundo do poço? Você tem certeza que você quer continuar fumando maconha aí por mais 10 anos da sua vida, por mais 20 anos, 30 anos até você morrer? Então, se você já enxerga que você pegou o trem errado, que você não quer mais viver essa realidade de usuário de maconha, então o que você vai fazer? Você vai descer na próxima estação. Quanto mais tempo você demora para descer, mais cara vai ficar a viagem de volta, né? Mas é claro que vai ser assim. Eu demorei muito tempo para descer desse trem, pessoal, e só eu sei quanto tempo eu levei para refazer e reformular e reconstruir, né, tudo que eu tinha destruído na minha vida, né, ao longo de todos aqueles anos lá que eu fiquei fumando maconha, né. Hoje eu percebo isso claramente, né, eu enxergo isso claramente. Cada passo que eu dei para baixo eu tive depois que dar para cima, né? Não é só você parar de fumar maconha não, pessoal, né? É todo um estilo de vida que você vai precisar mudar, né? Não é sobre parar de fumar maconha, é sobre deixar de ser maconheiro, é sobre deixar de pensar como um maconheiro, é sobre abandonar a mentalidade de um usuário de maconha. Tá entendendo? Você acha, né, que você vai fazer isso numa decisão que você toma? Não é numa decisão, é um processo que pode levar anos da sua vida, né? Dependendo do quão fundo você foi no vício, você vai ficar aí colhendo alguns frutos dessas suas ações
né, pelos próximos anos da sua vida. Né? Talvez você leve anos, sei lá, para recuperar, por exemplo, a sua memória, né, o seu estado cognitivo perfeito, a sua capacidade de concentração, né? Eu não sei, eu não te conheço, eu só estou te dizendo que isso pode acontecer e você precisa saber disso, né? Isso aconteceu comigo. Eu posso falar aqui para você claramente, até hoje eu colho frutos negativos da época que eu fumava, né? Até hoje, pessoal, né? Claro, nada muito grave, nada que me faria, sei lá, ter uma recaída ou alguma coisa do tipo, graças a Deus, né? Mas sim, resquícios de hábitos, né? Às vezes ali uma desordem comportamental, às vezes ali uma mentalidade um pouco desajustada em alguma área, né? Até hoje eu identifico algumas coisas em mim e quando eu paro ali para buscar a origem daquilo, né, eu percebo que aquilo ali teve início lá atrás, na época em que eu fumava. Então, esse ditado, ele é muito verdadeiro, pessoal. É muito verdadeiro isso aqui. Quanto mais tempo você demora para descer, mais cara vai ficar a viagem de volta. Ou seja, minha interpretação aqui, a minha visão, minha colocação sobre essa frase, cada passo que você dá para baixo, você vai ter que dar para cima depois, né? Por que eu estou te falando isso? Justamente para te encorajar, né? Para fazer você perceber a urgência da sua situação, né? Você tem que parar de fumar maconha o quanto antes. E eu não estou falando aqui que necessariamente você tem que tomar essa decisão agora, nesse momento aqui que você está assistindo esse episódio, né? De repente não, mas começa a se preparar para tomar essa decisão. Coloca aí uma data limite. Ou talvez realmente seja para você tomar essa decisão agora, né? Se é isso que você está sentindo dentro de você, então vai lá, faça isso, pare de fumar maconha agora, saia desse trem imediatamente, por que não, né? Mas se você ainda não consegue sair desse trem agora, então quando é que você vai sair? Estipula ali uma data e se comprometa com essa data, se comprometa com essa decisão, cumpra ali a sua palavra, né? E realmente tome essa decisão na data que você marcar, né? E é claro, pessoal, conta comigo para te ajudar também a passar aí por todo esse processo, né? Esse é justamente o meu trabalho, né? E muito mais do que o meu trabalho, é a minha missão de vida, né? Minha missão é te ajudar a parar de fumar maconha, tá? Então, eu tô realmente comprometido com isso. Você pode contar comigo. Eu atendo diariamente pessoas que estão passando por essa mesma situação que você está vivendo nesse exato momento, né? Ou pessoas que já passaram por essa situação em algum momento e agora já estão numa outra fase muito melhor. Então, eu realmente acredito que eu posso te ajudar, tá? Porque eu já pude ajudar algumas centenas de outras pessoas a saírem desse vício. Então, eu deixo aqui a minha disponibilidade para te ajudar também. Conte comigo se você quer fazer um acompanhamento psicoterapêutico focado em te ajudar a resolver o problema do vício na maconha, beleza? Conta comigo, tá certo? Eu ainda tenho ali algumas poucas vagas disponíveis. A gente está passando também nesse mês, no próximo mês, por algumas mudanças no nosso processo terapêutico, tá? Principalmente no próximo mês, a partir do mês de outubro, eu vou estar fazendo ali um reajuste de valores. Não é nada absurdo, mas é importante eu já estar vindo aqui avisar para vocês desde agora, para você já saber. Então, se você quiser dar início a esse processo terapêutico comigo, ainda no valor atual, que é um valor mais baixo, né? Então, entre em contato comigo, tá? O meu contato está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá eu vou te explicar melhor como é que a gente trabalha na terapia. Lá eu vou te passar todas as informações que você precisa saber para a gente estar começando esse processo terapêutico, beleza? Então, é só você clicar no link aqui embaixo desse vídeo e eu te vejo lá.